médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao DeusaCast, o podcast original Sechá, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Hoje com convidadas ilustres aqui no DeusaCast, doutora Cíntia De Carlo e Luciene Figueiredo. É um prazer receber vocês aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigada, Leandro, pelo convite. Também agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Bom, e só apresentando então aqui essas pensadoras do universo canábico, olha só, doutora Cíntia De Carlo, cirurgiã dentista, pesquisadora e colunista do Portal Sechá e também palestrante do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, e Luciene Figueiredo, cirurgiã dentista, professora e pesquisadora da Universidade de Guarulhos. É um prazer ter vocês aqui. E você estava no congresso também, né? Também, uma oportunidade, assim, encantadora Foi pra minha mim. convidada, gente. É uma senhora de uma pesquisadora, uma grande profissional. Para mim foi uma estreia. Foi, assim, um prazer enorme tê-la conosco lá. Só e eu engrandeceu. estava lá na abertura do módulo Odonto Cannabis no sábado. Foi um sucesso, né? Foi mesmo. Foi muito legal, Leandro. Esse ano superou as expectativas. A gente teve até palestrante internacional no final. Foi bem legal. Fantástico. E eu confesso que foi minha primeira participação, mas já estou na expectativa para os próximos. Com certeza. E só dando demais. continuidade na conversa que começamos lá no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que já tem data marcada para 2026, viu? Corre aí, congressocannabis.com.br para você se informar. E também Medical Cannabisfera, a principal feira científica e profissional da América Latina sobre cannabis para o mundo dos negócios. Se você é desse ecossistema, você precisa participar desses dois eventos, CBCM e MCF. Eu tenho certeza que nesses dois eventos que acontecem em paralelo no Expo Center Norte, você vai conseguir entender tudo e muito mais sobre o universo da cannabis, né? Com e certeza. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Nossa Senhora. Tem tempo para acabar isso? É. Nós não estamos com pressa. Não Você tá, Lu? nenhuma pressa. Nem eu. Tem muita coisa pra gente falar. Só que antes da gente entrar aqui no nosso DeusaCast, eu quero pedir para que você curta, comente, tá? E compartilhe esse episódio com a sua rede de amigos, com a sua rede profissional, porque é muito importante você ajudar o DeusaCast a propagar ainda mais esse debate. Você deixando seu comentário, provocando aqui as nossas pesquisadoras, enviando pergunta, deixando aí a sua provocação no comentário, porque eu tenho certeza que tudo que for colocado Sim. é para discussão, é para o debate, é e isso quanto aí. mais a gente debater esse tema, a gente consegue refletir e encontrar melhores caminhos Exatamente. para cannabis no Brasil e na América Latina, que tem crescido muito, né? Muito. O Brasil tem virado aí o epicentro da cannabis, e isso é muito importante, né? E cada um de nós ajuda a construir esse caminho que a cannabis está trilhando no Brasil, né? A gente é exemplo, viu, Leandro? Por incrível que pareça. Eu tive, num dos congressos que eu estive agora em Bern, na Suíça, em fevereiro, foi falado lá, eu tive uma alegria imensa que Estados Unidos, Europa e América Latina deveriam se espelhar no modelo brasileiro. Veja que importância que a gente não sabia que a gente está lá fora. Isso O é Brasil muito é muito observado, É né? muito observado. É muito observado e realmente, por a gente ter o nosso órgão regulador e ainda a gente não tem a liberação total aqui de plantação e tal, mas tem uma forma de regulagem, né? E nós temos bons profissionais, que é a diferença do outro lugar do mundo. A gente tem profissionais que sabem o que estão fazendo, que têm um acompanhamento dos pacientes, coisa que a gente não encontra lá fora. Então, isso é um diferencial muito grande e realmente eles falaram, eu escutei isso em Bern, na Suíça, que deveriam todos os 3 continentes, Europa, Estados Unidos e América Latina, se espelhar no modelo brasileiro. Eu vim sorriso de orelha a orelha, foi muito legal. Maravilha. Ó, e para você que está aí do outro lado, preste bastante atenção agora, aumenta um pouquinho o volume e ouça isso aqui, ó. Elas vão explicar o que é que está acontecendo Jesus! comigo e se tem solução, tá? Mas antes disso, Smush, patrocinador oficial do DeusaCast, Café Smush. Tá ok aqui, Gabriel?
perfeitamente. Olha só, doutora Cíntia e doutora Luciene, apresentar para vocês aqui. Antes disso, Lorenzo Rolim, um presente, tá? Para vocês aqui, ó. Opa! Ó, Smush, para vocês provarem. Opa! Se vocês quiserem provar agora, pode provar que eu eu quero. seguro aqui a Vamos lá. audiência. Eu quero, para dar vamos o tempo lá. de vocês mastigarem, engolirem e se recomporem para voltar a falar aqui no Deus da Cast. Seguinte, olha só. Smush, como eu disse para vocês, É bom. patrocinadora oficial do DeusaCast, vem com muitas novidades agora em 2025, bom, segundo bom. semestre de 2025. E aí, é provaram bom. as duas de É boca bom. cheia? Corta aqui para Berta, Gabriel, mostrar É as isso duas aí. aqui É de boca bom. cheia. bom. Muito galera, bom. Muito. Então, olha só, elas estão provando aqui Smush Go. Olha só, essa barra de proteína Muito bom. tem 9,4% de... Na verdade, 9,4 gramas de proteína e rico em fibras com 45 gramas de fibra. E a Smush Go Red Berries com cogumelo Lion's Mane. É uma barra de cereal, na verdade, uma barra de proteína bem nutritiva para você se alimentar, ficar com aumento de foco, de produtividade, melhora a imunidade e também dá bastante energia para o seu dia. Está com o dia bastante agitado? Smush Go. Foco, produtividade, imunidade e energia é o que você precisa para o seu dia. Smush Go. Tem também aqui Smush Nuts, pasta de amendoim. Ó, dá uma olhadinha vocês aí, ó. Pasta de amendoim. E também a pasta de cacau com Faltou uma maçã. colher. Aqui Só não pra tem a gente colherzinha aqui pra Faltou uma experimentar. colher, que pena. Tem essa outra linha aqui de produtos Ó. também, a Smush Drops Floral? Focus com Joel Aleixo, by Joel Aleixo. Ah, na verdade, aqui quem está cacau e assinando avelã. aqui, na verdade, é Joel Aleixo. E ela tem, olha só, clareza mental, concentração e memória, floral com Lion's Mane e outras flores também, 50 ml aqui para você. Então essa linha aqui de produtos da Smush com Smush Drops. Essa aqui já é para vitalidade, renovação e bem-estar. E essa aqui é vitalidade, resistência e performance. Olha só, então tudo que você precisa para o seu dia com bastante foco, energia e reforço da imunidade você encontra na Smush. E para a gente fechar aqui o nosso merchan, Smushnola, granola com cogumelo Lion's Mane. Se você vai fazer o seu açaí, a sua salada de frutas, é isso aqui que você coloca, Gabriel, na sua salada de fruta todo dia de manhã? Exatamente. Ó, uma dica então para você. Apoie, tá? A Smush, porque a Smush apoia o DeusaCast, então você precisa ajudar e contribuir com esse ecossistema. Fechou, pessoal? Então, ó, Smushnola, granola de coco, Smushnola, granola keto, depois energia, focos e imunidade. Aqui você vai encontrar na linha Smush Drops e também a Smush Go com essa barra de proteína para o seu dia. Gostaram? Muito. Aprovado, Adorei. então? Aprovado. Parabéns, Muito aprovado. para Lorenzo Rolim, que está revolucionando esse mercado de quem busca bem-estar, saúde, energia, foco no dia a dia. De uma E numa forma cidade como natural, São né? Paulo, né, essa metrópole aqui precisa de bastante foco, Olha lá, energia, gente, sem concentração. açúcar, sem glúten, é tudo que a E gente natural, precisa. né? Super. E natural, Natural. você disse natural. Cogumelo Juba de Leão. É isso aí? Grande abraço, Lorenzo Rolim. Lorenzo Rolim que é papai agora. Ai, parabéns! Segundo o Marcelo Galvão, Lorenzo Rolim faz tudo com amor. Inclusive filhos. Rolim, tá um abraço bom. para você. Vamos lá, gente. Então, Vamos. vamos começar a falar sobre o uso de cannabis na odontologia. Bora lá. Temos aqui É essa discussão. Exatamente. Você quer saber o que é as patologias? Vamos lá. Exatamente. O uso Sabe de esse cannabis barulhinho? em doenças... uso de cannabis na odontologia. Antes disso, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. É uma coisa que eu percebo e talvez vocês possam me ajudar antes da gente entrar. Eu já operei de adenoide, essas coisas, tal. Eu sou muito alérgico, sabe? Só que é impressionante. E eu sempre tive dificuldade para falar. E por ironia do destino, né? Você Você fala fala. quase trabalho nada. falando, eu Falando, trabalho pois falando, é. né? Olha só que loucura.
Mas sabe, eu tô meio gripado. Não tô gripado, não tô com secreção, mas eu tô sentindo algo assim... Algo de mudando. Meio gripado. É impressionante como aumenta o meu domínio vocal quando eu tô assim. Você fica mais. melhor. Fico melhor. A minha voz fica mais grave, eu tenho menos irritação na garganta, eu consigo me articular melhor, eu erro menos porque eu tenho mais domínio na fala. Eu não sei o que acontece, mas quando eu tô ruim, eu tô melhor. É um inversamente proporcional ao normal, entendeu? Porque você seria o inversamente proporcional ao que a gente chama de normalidade. É. E sabe como que eu percebi isso? Uma vez, a minha voz, assim, quando eu tô normal, minha voz, ela tende a ficar mais fina e tal. E aí, uma vez eu tava com dor de garganta, inflamado e tal, e eu tomei nimesulida. Aí, foi impressionante como eu ia gravar o off, né? Cara, eu vou viver tomando nimesulida, porque... Nimesulida, né? Nimesulida, né? Nimesulida. É. Porque, tipo assim, a minha performance vocal é muito melhor do que quando eu tô saudável. Mas a nimesulida já estava... Não, porque a nimesulida já estava fazendo efeito. Espera. Não. Então, na verdade, você não estava congestionado. Ela já descongestionou e já tirou. Mas estranho, Processo porque hoje eu tô inflamatório. com essa sensação, assim, de que eu tô querendo congestionar e... Porque a ação da nimesulida, você concorda? Ela é Se ele- anti-inflamatória, né? Exatamente. Então, ele Anti-inflamatória. estava sob a ação, Ação dela. né? Loucura, né? É total. Mas Você vamos deixar pro inversamente... final, depois a gente faz... A coisa fica mais anasalada, né? O som Exatamente, fica você, anasalado, exatamente, e aí porque vai ficar congestiona, muito isso, você muda fica a voz. anasalado e parece que ela dá um grave na voz. Porque quando você fica congestionado, a voz fica mais ela nasal, fica, né? exatamente, Mais ela nasal. fica nasal, ela Isso. fica mais nasal. É. É Mas só por esquece isso. esse uso contínuo de Nem não, pensar. não tô usando, não. Não, ele Foi fez uma uma vez- brincadeira. Não, Brincadeira, foi tô uma vez que eu brincando. utilizei e eu falei assim, cara, impressionante como melhorou Sim. a minha performance Sim. vocal com nimesulida. Então, não sei, vamos deixar para o final, aí a gente fala se a cannabis talvez poderia Pode, não ajudar, é? que talvez seja algum processo Sim, inflamatório inflamatório, sem que eu dúvida. tenho aqui. Vamos Isso. trazer isso daqui, porque talvez muitas pessoas possam Sim. ter isso, né? Sim. E aí eu certeza. me percebendo, tipo assim, essa tranquilidade que eu tô falando aqui com vocês, eu tô super confortável falando, eu não sinto em dias normais. Entendi. É impressionante, né? Sim, então é o efeito, de repente, da ação. É que você não tomou nada hoje, Tomei né? de pirona. Ah, então, tomou. Ah, mas, Tomou alguma coisa. Você poderia ter tomado a canabidiol e ia estar igual. É, Então, tomei de a- pirona. até melhor. Não sei se o de pirona que tá... O dipirona vai ter, né, um efeito antitérmico, só e analgésico, mal-estar, é. um analgésico, né? É, Mas o dipirona mas eu não sei, tem o talvez a efeito cannabis. anti-inflamatório. No final a gente volta Opa! a falar sobre isso, Com porque certeza. talvez eu Ó. deva ter algum processo inflamatório meio que natural, por já ter operado de adenoide, essas coisas e tal. Sim. Sim. E tipo assim, bateu espuma com poeira, já trava tudo e já fecha tudo. Já Teve tem uma uma época. sensibilidade, Não, né? eu vou falar assim pra vocês, assim, esse assunto é muito interessante, que eu cheguei a pensar, desistir da profissão, porque eu Por tinha. causa da... Não, Por eu tinha conta. dificuldade, a minha Sim. voz não saía. É. Eu ia falar, minha voz não saía. E Uhum. hoje, Sem assim, o chance. Gabriel sabe disso. Teve um dia que eu fui tentar fazer a abertura, né, Gabriel? Não Eu errava porque eu não conseguia falar e respirar ao mesmo Mesmo tempo. Né? Agora eu tô respirando e falando tranquilamente. Aí sabe uma época que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer pimenta. Ah, um vaso. porque ele abre vasodilatador. E eu comia pimenta, enchia minha boca de pimenta e forçava o espirro para que a pimenta subisse pro nasal. Para a parte nasal. Ardia a pra- comunicação. Ardia pra alterava ali caramba. Mas a eu voltava vasodilatação. um foguete. Sim, com certeza. Depois Com o estômago certeza. que lutasse, né? Sim. Mas eu voltava assim um foguete. Então, muitas das vezes eu fazia esse autotratamento comigo, às escondidas, para conseguir performar. E tipo assim, me jogava pimenta mesmo. Pá! Fazia espirrar pimenta, queimava tudo. Fazia abertura. É. E aí eu ia... A próxima você não precisa comer a pimenta. Você tem um olhinho essencial que tem a Também, mesma que função. também é tudo Ah, integrativo. Só É. inalação já Oh, te com daria um certeza. Mas legal, bem-estar ó, absurdo. no final eu prometo que a gente volta a Nesse falar sobre assunto. isso, Com mas certeza. bora então falar de uso de Isso. cannabis na odontologia. Então vamos Pra nas me patologias. surpreender, Ah. as patologias aí que podem ser tratadas Então- com cannabis na odontologia, que muitas pessoas não sabem. Você acabou de mostrar um sonzinho, né? Aqui, ó, que você com certeza é um paciente ótimo pra gente, porque você tem
uma disfunção temporomandibular. Você tem o seu côndilo, né, aquela da mandíbula, ele desloca. Faz esse barulho porque ele desloca. Então, você tem uma disfunção dessa articulação, que é a articulação normal. Então, a disfunção temporomandibular é uma das patologias. O bruxismo, né, que é aquele que é o ranger, é o apertar, que é feito, que eu tenho noturno, e também tenho em vigília, que às vezes as pessoas projetam a mandíbula para frente ou mordiscam algum objeto. Isso tudo também é bruxismo, a gente chama de sono e vigília. Outra patologia seria a síndrome da ardência bucal, que é uma ardência na boca, na mucosa, que não vem do nada. A gente, quando clinicamente olhando, a parte clínica é perfeita, é clarinha, né, Lu? Não tem nada, mas não tem nenhum tem aspecto. ardência, tem o incômodo. O paciente sofre muito, é muito comum em mulheres, mas eu mesmo estou com um paciente um homem de São Luís do Maranhão. Então, não é comum em homem, mas existe. Neuralgia trigeminal, que tem muito neurologista que trava, porque nós temos um nervo trigêmeo que tem 3 ramificações: oftálmica, maxilar e mandibular. Então, esse nervo é muito tratado por neurologista, mas quem trata também é dentista. Então, a neuralgia trigeminal é uma outra patologia tratável com cannabis medicinal. Periodontia, que a doutora Luciane vai falar bastante. Doenças periodontais a gente consegue tratar. Comprovado hoje, que a Lu vai falar mais depois, comprovado que a cannabis atua nas bactérias da gengiva do periodonto, que o nome é o periodonto, então na periodontia. Também no ronco, um pouquinho na apneia. Tem estudos ainda sendo feitos, a gente ainda não pode afirmar, mas tem mais clínicos comprovando do que estudos. Então, também ali. Hoje também na OFF, na harmonização orofacial, por causa da pele, dos receptores que nós temos na pele. Então, a gente consegue trabalhar também para harmonização orofacial. Aí vamos falar de pré-operatório, pós-operatório, dor fibromialgica facial. Então, é uma gama. Ansiedade, odontofobia. Reparo ósseo. Reparo ósseo, exatamente. Também. E na odontofobia, né? Que é o medo, Nossa. o pânico da cadeira do dentista. E as crianças, não podemos esquecer das crianças atípicas, que toda criança atípica está interligada com problemas bucais, o idoso, né, que também tem problemas neurológicos ligados a doenças bucais. Então, é uma série. Criança atípica, tanto nessa questão de problemas bucais, quanto na questão emocional. Exatamente. De Sim. medo do dentista, né? Exatamente, Então, a ela gente entra em dois. vai Então, entra em você dois viu como momentos. abriu aí uma gama grande Não, de até tô patologias. fazendo algumas anotações que eu quero aprofundar É muita. em algumas Alguns coisas É aqui. muita Isso. coisa, Leandro. Isso. Mas antes da gente seguir com isso, doutora Luciene, fala Diga. pra gente o que é o periodonto, pra gente entender e explicar e quais são Entendi. essas doenças que podem ser tratadas com cannabis. Certo. O que é o periodonto? O periodonto são as estruturas que estão ao redor do dente. Então, peri significa ao redor. Perfeito. Então, são essas estruturas compostas por tecidos, que nós falamos são tecidos duros, que de uma forma simples é o osso, e tecido mais mole, que é o que recobre esse tecido, que é a gengiva, que é fácil de todo mundo identificar e visualizar, né? E o ligamento periodontal, o ligamento são fibras de tecido mole, que Ligam. ela une o dente ao osso. Ao osso. Então, é esse ligamento periodontal que segura o dente dentro do alvéolo, onde ele tem que ficar. Então, o nosso dente não tem mobilidade, ele é fixo por conta desse ligamento periodontal. E esse ligamento ele é muito importante de uma forma simples. Como que eu reconheço que meu dente tem um ligamento periodontal? É aquela coisa simples, viu, Leandro? A pessoa está lá comendo alguma coisa e mordeu algo estranho. Por que a gente percebe imediatamente que tem alguma coisa estranha? Pela função do ligamento periodontal, que tem próprios receptores que falam, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E ele tem essas várias funções de percepção, de ter essa sensação da mordida, da força da mordida e principalmente de manter o dente no lugar dele, dentro do alvéolo. Então, quando nós temos uma saúde periodontal, a saúde do periodonto, nós temos esses tecidos todos que eu comentei, eles estão íntegros, saudáveis, e aí o dente está em posição, está no alvéolo, e a gente tem o periodonto saudável dá longevidade para a qualidade bucal.
que é rosinha, né, Lu? Isso, então a ele não gengiva, indica nenhuma né? inflamação. Isso. A Não gengiva... tá rosinha? A gengiva, ela tem que ser o mais comum que nós comentamos. Aspecto de casca de laranja. Laranja, Como aquela que é uma marquinha, casca de laranja? Ela não tem aqueles furinhos? Uhum. Quando eu enxergo esses furinhos ali, eu posso falar que eu tenho uma Íntegra. gengiva íntegra, saudável, sem inflamação. E rosa clara. Mas mas a minha não é. Será que é por isso, só por isso eu tenho doença? Tem exceções. A maior Sim. parte da população vai ter esse aspecto de casca de laranja. E eu acho que é legal a gente reforçar a importância desse tema, que é a odontologia e o uso de produtos de cannabis na odontologia, porque, assim, a gente precisa enfatizar a importância da saúde bucal para a saúde do corpo. Eu vou trazer aqui mais um relato. Aqui, por exemplo, eu já cheguei a ter em alguns momentos, assim, dores de cabeça. Pô, tô com dor de cabeça, tô com um incômodo, tá doendo. Tinha alguma coisa me incomodando e tava refletindo na cabeça. Aí eu ia lá, passava o fio dental. Era algum detrito no meio do Ali, dente. Passava o fio Exatamente. dental, o alívio era imediato. Imediato. Porque é o ligamento periodontal, esses próprios receptores que dão essa informação. Tem algo alto aqui, tem Incomoda. algo incomodando. É. E a nossa cabeça, ela é altamente inervada e vascularizada. Então, as nossas percepções em crânio, elas Sim. são muito potentes, né? E aí são essas questões que elas ficam quase insuportáveis. A gente fica com o sapato apertado ali mais tempo, mas nós não ficamos com alguma coisa no meio dos dentes por muito tempo. Uma carne, já imaginou quem fica com Você aquela fica carne ali. naqueles vão que tem do dente? Aquilo começa parece que pulsa, aquilo te incomoda. Enquanto você não tira aquele detrito do meio do dente, aquilo te irrita. Ó, então, 3 minutinhos aí para vocês entrarem na cabeça de quem ainda não tem essa consciência da importância da saúde bucal para a saúde do corpo em geral. É com vocês, vai. Defenda aí a ideia de vocês. Você começa? Vamos lá. A gente não pode Para esquecer... entrar na cabeça desse pode povo deixar. que ainda Vamos lá. não tem essa consciência. Vamos entender. Então, falando de periodonto e de gengiva, tem mais de 11 doenças sistêmicas que a responsabilidade é a bactéria da tua gengiva. Parto prematuro, diabetes, demência, câncer de colo retal, câncer de mama, artrite, isto tudo, problema cardiovascular, que é endocardite bacteriana, várias dessas doenças que o dentista é o responsável por, antes de ter essas doenças, a responsabilidade é do dentista verificar isso com esta gengiva, com este periodonto. Porque você deglute a saliva, quantas vezes você engole por dia? Milhões de vezes, Leandro. E você leva essa bactéria através da sua salivação, isso vai para onde? Para o teu interno. E aí, olha quanta doença. Tem vários estudos já que já demonstraram que um paciente que tem uma inflamação na gengiva, um pouco mais avançada ali, se ele morde uma maçã, comer uma maçã, que é um ato comum, ou então mais simples que isso, o ato de escovar os dentes. Se logo em seguida faz uma coleta de sangue, é possível encontrar bactérias da boca na corrente sanguínea. Corrente sanguínea. Claro que o nosso corpo vai ter uma resposta de defesa, Sim, né? sim. E depois, se a pessoa é saudável, vai ter um equilíbrio ali, não pode não levar nenhum dano permanente. sim. Mas imagine uma Por isso que é pessoa importante. que passa anos e anos da vida nesse processo. Viu como é importante? Tem um reflexo Ó, direto eu sistêmico. vou confessar que eu não sou um paciente odontológico nota 10, tá? Aham. Não sou nota 10, mas tem uma pessoa lá em casa que se chama Priscila Salgado, Que é. minha esposa, cara, ela tem um ritual. Tá certo. E numa Tem que paz. Ela vai lá, ela É pega o isso. fio dental, senta no sofá e todo dia vai lá e faz. Mas é Numa ritual, calma. Leandro. Não, é ritual. Escovar dente, não é em 5 Eu já segundos. vou, bato o fio dental Não, com tudo, já não, sangra a gengiva, não. que eu não tenho muita Porque, paciência. ó, Mas ela vai naquele ritual dela lá, tranquila, fala assim, Certo. nossa, que paciência Parabéns, que você tem. Priscila. É, Parabéns, Priscila. E a minha especialidade é a periodontia, É. né? É. Como cirurgiã dentista. Então, muitas vezes, o que nós recomendamos para o paciente é assim, ó, pare um momento, escolha um momento do seu dia que você vai dedicar a essa higiene bucal. É isso É mesmo. muito mais importante a pessoa parar uma vez no dia e gastar isso aquele mesmo. tempo com ela do que aquele outro cidadão que fala assim, ó, hoje eu atendi um assim. Eu escovo 5, 7 vezes por dia. É, mas de qualquer Mas jeito, são né? 5, 7... Que não valeria- Nada, não vale Não uma. vale, não vale uma. Então, isso é importante, a gente parar e cuidar, né? Boca é saúde. É. E boca está integrada ao corpo.
Né? Cirurgião dentista não trata a boca, trata pessoas. Pessoa. A gente trata o todo. O todo. Esquece. Mudou muito, sabe, Leandro? Quando a gente... Bom, eu tô há 34, você tá quanto, Lu, formada? 32. Estamos juntos ali, de tempo de formada. Na minha época, o que a gente aprendia que era sentar o bumbum no mocho e tratar o dente. Cárie, fazer a estética, fazer a extração. A gente foi aprendendo com o tempo que dente não é só dente. Ele vem com o conjunto completo. É o paciente, é o todo dele. Então, nós temos que entender ele como um todo. A gente tem que pedir exame de sangue, sim, saber interpretar o exame de sangue. Porque o dentista ele não precisa saber tratar tudo, ele tem que saber indicar tudo. E isto, sim, é a responsabilidade dele. A gente não diz que o dentista trata todas as patologias. Ele tem que saber todas as patologias para indicar para os profissionais corretos. Perfeito. E ele não tem que fazer, ele não é responsável por todos os diagnósticos, não, é isso? Não. É o principal. Mas o olhar clínico o olhar clínico dele é fundamental. Olha, tô percebendo algo estranho. Leandro, tem você. casos, não é? Tem casos de gengiva sangrante que você descobre uma diabetes numa pessoa. Ou uma suspeita de leucemia. Exatamente. Pela cor da gengiva. Exatamente. Uma suspeita, eu já não tive é o diagnóstico. Paciente que eu atendi na parte periodontal toda estourada e era um HIV positivo. Sim. A gente vai entrar na medicina integrativa, mas Ótimo. antes da gente partir para a medicina integrativa, quando vocês estavam falando, eu anotei algumas coisas aqui. Rapidinho, então, só para a gente pontuar, para já seguir para a medicina integrativa. Por exemplo, o uso da cannabis numa pessoa atípica é muito importante, porque ela precisa fazer o tratamento odontológico, é um ambiente que tem barulho, às vezes um ambiente que ela fica desconfortável. Sim. E como que a cannabis ela age e ajuda esse paciente? Até quem tem a fobia à cadeira do dentista. Exatamente. Ela vai trazer uma ação ansiolítica, ok? Vai trabalhar com esta parte de ansiedade dessa criança. A gente vai mexer no comportamental dessa criança também. E também eu consigo fazer com que haja uma melhora de toda essa situação bucal da criança. Porque o que acontece? Crianças atípicas, Leandro, as mães, os pais, é uma forma até de lidar, porque é difícil. Criança atípica tem a parte do sensorial, do toque, tudo isso é difícil para ela, né? Então, primeiro, o consultório do dentista, que trata dessas crianças, ele precisa preparar o ambiente também. O ambiente próprio do consultório tem que ser um ambiente diferenciado, com luz, com som, de com cheiro, né? exatamente. De acolhimento para essa. E aí é um tratamento para acalmar esta criança, para que ela consiga sentar na minha cadeira e eu possa exercer o trabalho que eu preciso, porque a criança tem dor também. Mas ela precisa estar receptiva a isso. Então, é todo um processo. E não necessariamente você vai usar a cannabis para tratar alguma doença, mas vai prepará-la para conseguir sentar na cadeira do Veja, dentista. eu não estou tratando o autismo. Eu estou tratando do autista. O comportamento dele, deixando ele mais tranquilo. Mas você trata de autismo, você não é dentista. Eu não trato de autismo. Quem trata de autismo é neuro. Mas eu tenho que tratar um dente de uma criança autista. Que se de repente não está passando por algum tratamento, se já estiver com algum neuro, alguma coisa que esteja dando, maravilha, ela já vem pronta para mim. Mas e se ela não vem? Eu preciso tratar, ela tem dor. Eu preciso fazer ação. Essa criança mais equilibrada emocionalmente, Sim. abre um canal de comunicação com o cirurgião dentista, Exato. que é um vínculo que tem que acontecer e ele é permanente. Ele pode ser longitudinal. E às vezes essa criança, ela encontra nesse profissional uma segurança. Sim. E imagine que benefício conseguir saúde bucal para essa criança. Não, e muitos autistas, às vezes, não conseguem tratar a saúde bucal porque não conseguem chegar à cadeira. Tá na cadeira do dentista. Exato. E as mães, que eu estava falando para você. E é inclusivo, então, esse tipo de tratamento. Essas crianças né? têm muito problema, essas atípicas e os autistas têm muito problema, porque qual é a forma, às vezes, de acalmar em casa? É doce, é tudo de forma excessiva. E claro que de uma forma excessiva. E como eles têm o problema do toque, do sensorial, não conseguem fazer higienização. Então, fica muito pior a situação bucal dessas crianças, em alguns entendeu? casos também não permitem nem que um cuidador faça. Não permite que ninguém então faça. Ali, Nem ele tem a coordenação motora e não permite que ninguém faça. E aí, usando
né, a cannabis pode dar um benefício Total. social aí muito grande para essa criança. Fantástico, É fantástico. fantástico. Agora eu queria falar sobre outro tema que é atual, divide muitas opiniões, que é harmonização facial. Né? Hoje em dia está desarmonização em alguns casos, né, Leandro? Então, e aí eu te pergunto, a cannabis talvez ela poderia ser utilizada para tentar trazer um equilíbrio emocional, porque eu imagino que, tipo assim, Seria. eu acho que é muito Também. legal, É tipo assim, conjunto. a Também, pessoa, né? a pessoa Ótimo. que ela quer, tipo assim, pô, quero melhorar, corrigir alguma coisa aqui Mas no tá nariz, demais. tal. Ok. Só que né? pelo que eu tenho observado, Estão extrapolando essa forma de... as pessoas Estão desfigurando. e eu chego a olhar, tipo assim, é muito mais comum em mulher, né? Mas É. tem muito homem já fazendo Homem faz preenchimento também, labial. Tem. Aí, às vezes, você olha assim, uma pessoa, uma menina, ou um rapaz também, pessoas bonitas, Sim. só que às vezes, você já começa a perceber a boca Todas sem iguais. simetria. Ou todas Não, iguais. ou todas iguais, Ou mas quando vai sim. passando o efeito também do Exato. ácido Os preenchimentos das hialurônico, duas bolas de- né? ácido hialurônico. você vai vendo uma disfunção simétrica. Um lábio um pouco mais inchado, um Isso. lado menos inchado. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que é legal. Eu acho que, assim, saúde É, é bem-estar, sim. né? Autoestima é saúde você também, estar não é? bem, né? Isso. Você estar bem, você se sentir bonito, eu acho que é algo Claro, super positivo. claro que com sim. certeza. Mesma coisa transplante capilar. Também estava conversando com um médico que no começo que ele começou a fazer transplante capilar, ele falou assim, poxa, cara, eu não fiz medicina para cuidar de estética. Aí depois de um tempo, Ele eu foi falei assim, entender. cara, eu não trato de estética. Não, trata. Eu Eu trato trato de de autoestima, saúde de emocional, Sim, saúde. emocional. eu trato de recuperação de casamento, eu trato de pessoas que não conseguem se relacionar. Exatamente. Às Pessoas vezes que ela não se conseguiam retrai, andar sem boné. ela se Isso. retrai porque ela não consegue ter convívio Exato. com outras pessoas, não tem vida, não tem o social. Aí ele levou um tempo para entender Qual era a função Qual era a dele? função É. dele? que ele não estava tratando sobre Não. estética, Não. que ele estava Não. tratando A estética é o muito, último. Muito além disso. muito além disso. Muito além da né? estética. Aí né? ele se convenceu de que, poxa, de fato eu estou fazendo medicina. Exatamente. Porque a contradição de, poxa, mas eu fiz medicina para trabalhar com estética, eu não fiz Você medicina está para fazendo isso. muita coisa a mais Né? além da estética. Além da estética. Mas voltando e aí, ao off. como que a gente pode tratar esse assunto que eu acho que ele é importante? Ele é. Então, as pessoas, eu acho que estão extrapolando. Então, eu acredito que o canabidiol entraria aí no sistêmico. Vamos falar do sistêmico, que é para tentar centrar essa pessoa um pouquinho, né? Para que ela entenda. Eu acho que essas pessoas vivem... primeiro que acho que o mundo, né, com essa história de beleza ser fundamental e a coisa da mídia, de tudo quanto é mostrar o que só é bonito. O externo, né? O externo, né? O interno fica vazio e as pessoas sofrem. Então, o canabidiol auxilia nisso, nesse vazio, nesse sofrimento interno, ele vai te centrar, ele vai te ajudar, ele vai tirar esse peso e essa dor interna, porque a pessoa às vezes exterioriza no físico, né, no externo, Essa na beleza, insatisfação, essa né? insatisfação Essa que ela tem insatisfação. no peito, uma coisa interna. Então, o canabidiol vai atuar aí de uma forma muito legal para ajudar a tirar dessa depressão ou dessa ansiedade exacerbada. E aí, quando eu falo de off, porque a gente tem receptores na pele inteira, em toda a região do corpo, em relação a procedimentos, que seria os furinhos que você tem que fazer, às vezes fica um roxinho, às vezes fica inchado, e o canabidiol tem hoje produtos que tira esse processo, né? Não dá inflamação, você não tem a dor, então ele vai auxiliar das duas formas. Mas o principal para a gente sair dessa exacerbação que está do cultuar o físico, o visual, de uma forma que até você acaba tirando a tua identidade. Você vê que as pessoas estão perdendo a identidade. Elas mudam o rosto completamente, perdem a identidade. Sim, segura um pouquinho nisso. Biel, você consegue colocar pra gente? Coloca famosos, tá? Famosos que exageraram na harmonização facial. Tenta achar pra gente, coloca aqui no telão. Eu acho que não precisa sangrar na tela tudo, não. Joga só no telão e abre para aquela câmera. Continua seu raciocínio Então, enquanto o Gabriel coloca pra gente. Esse excessivo, né? Porque as pessoas estão perdendo, isso que eu falei, perde a identidade. Você olha para uma pessoa, eu estou olhando para você, mas se você aumentar, subir aqui teu rosto, aumentar teu lábio,
Você não vai ser o rosto do Leandro, Mas- que vai mudar a tua Tanto identidade. perde a identidade que muitas pessoas estão hoje retomando Então, aquilo voltando. que elas eram, buscando a identidade, retirando. Quantos artistas fizeram uma coisa excessiva, que Excessiva. você olhava aquele olho, você via 2 bolas de boliche aqui, parecia 2 bolas de boliche, gente, pelo amor de Deus. Então, Né? As pessoas E querem fazer retirando e tanto. voltando aquilo Agora que elas eram. estão voltando porque perderam a identidade, verdade. mudou o rosto e aí ela começa a recuar. você pega, por exemplo, não vou citar o nome, mas tem algumas Cheio. famosas, por exemplo, que começaram a fazer... Olha a harmonização. Gretchen, gente, a Gretchen é outra... Olha, É. veja a Gretchen, o que a Gretchen é? Vê se é mesmo rosto. Mas, Mudou por tudo. exemplo, ó, Os o... exageros. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, a Cléo Pires, acho que tá ok. Não, tem umas que Né? estão muito legais. Mas estão. Ó, tem uma, eu não A sei se você Sheila não vai retirou achar. recentemente, A né? Sheila A tava Sheila feia. retirou. A Sheila tirou. Ela retirou recentemente. A Sheila tirou. Agora, a Mas, Gretchen... ó, exageros dos famosos. Coloca esse daí, vamos ver se... Aqui também, o menino mudou completamente. Mudou É o completamente. Hipólito. A gente viu ele agora no BBB, tava horrível. A Ludmilla, a primeira, é outra A pessoa. olha a Ludmilla. É. Então, o Estênio Garcia... Horrível. Ele mexeu até na É. boca, na prótese. Olha a Ludmilla. Mas a Ludmilla emagreceu também. Também Ali não é mudou só... tudo, é. Não foi só. Mas mexeu em emagreceu, nariz, mas mexeu em nariz. tudo. É. Coloca o Estênio Garcia... Olha a Sheila aqui. Dá uma olhada, o estado da Sheila. É. Totalmente diferente, Totalmente. né? Total. A Gabi ficou legal, assim, eu achei que, né, deu... Mas uma coisa que eu reparo, você pode pegar vários Mas artistas... aqui também o pessoal tá tudo pintado, hein, gente? Aqui Maquiado. também Eu acredito que se tirasse, eu não sei se é tanto assim. Aqui você vendo aqui nem a tiazinha sem nada e com é uma coisa. Precisa ver sem todo mundo sem a maquiagem. É. Mas uma coisa que eu tô percebendo, pegando esse rosto aqui da Gabi, em algum De cima. momento, volta ali a de cima, Biel, fazendo um favor, isso. Em algum momento eu imaginei que pudesse estar olhando, vendo a Boca Rosa, porque elas estão ficando com os A rostos mesma- com a mesma Mesma simetria. coisa, exatamente. Porque rosto é simetria, né? exato. Vocês- É. né? O rosto é simetria, né? É E simetria, né? alguma assimetria também tem seu charme. Tem. O charme É, de tudo é a simetria. A né? assimetria é o charme. assimetria tem É a seu tua charme. identidade. É. É a Então identidade. tá todo mundo ficando com Igual. o rosto simétrico, né? Então a gente Exatamente. pega, por exemplo, Por exemplo, aqui eu poderia estar olhando, talvez, ó, aqui me vem à mente vários rostos. Por exemplo, Simone Simaria, já Tudo me, igual, já me lembra. é. A Boca Rosa também Boca me faz Rosa, lembrar a Boca Exatamente. Rosa. É. E daí se E você ela já era parte, bonita, né? Sempre. Ah lá, você já era parte bonita, pro não cabelo precisava loiro, mexer. por exemplo. Eu olho pra Deolane, pra Virgínia, parece que... Coloca a Virgínia e Deolane, uma do lado da outra. Parece que são as mesmas pessoas. Ou parece que é a mesma pessoa, Virgínia e exatamente. Deolane. Então, assim... Aí a gente entra num outro ponto, né? O que está acontecendo com essas pessoas? Essa busca é uma ansiedade? É uma Sim, ansiedade, é uma é uma doença. ansiedade, é uma Todos eles doença. deveriam passar na mão de qualquer profissional doença. com canabidiol. Precisariam se tratar. Por exemplo, deixa eu ver. Cadê? Olha só, aqui é a Deolane. Ela é... Ah lá. E ali é a Virgínia. Virgínia. Essa aqui da esquerda, aqui, Biel. aqui. Ah lá. Mas, por exemplo, aquela... Volta essa aqui um pouquinho mais para a esquerda. Mais uma para a esquerda. Mais uma. Mais uma Essa para a aqui. esquerda. Isso. É a Virgínia Deolane, né? Olha lá, Tá vendo? São muito iguais. Olha a boca. É. Ou ali em cima ali também, ó. Aqui, aí Ali em cima. É. É. Aí, ó. Você vê, eles todas mexem em Não, nariz. essa daqui tá muito, olha só, essa aqui tá bem evidente, como elas são parecidas, olha só. É, Virgínia e Deolane. é. Né? Estão, A né? boca, dá uma olhada. A Não boca eram, tá né? igual. Estão Olha o parecidas. nariz. Nariz. Os narizes. Elas não eram, estão Estão. parecidas Elas não, agora, é verdade, né? elas Elas não, não elas eram. não eram Não eram. parecidas. Elas estão. E agora elas Elas estão estão parecidas. Exatamente. Aí, pode tirar, Biel, obrigado. Agora, aonde que entra a cannabis? Porque, assim, muitos dentistas estão atuando fortemente na harmonização facial. Então, Né? Pois é. Aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, do profissional dentista Então. tá atuando na harmonização facial e como que a cannabis, talvez, assim, o paciente quer uma harmonização facial. Eu conheço, por exemplo, uma dentista que faz a harmonização facial e ela diz que
coisas que vai alterar demais o rosto da pessoa, ela não Ela não faz. faz. Então, E ela graças a Deus. sempre Graças a leva a Deus. pessoa a entender que ela não precisa daquilo. Então, E por isso que chama harmonização. Exato. É. A O harmonia. limite é buscar a harmonia. É, Eu, assim, pessoalmente, eu entendo que existe, sim, o espaço para o cirurgião dentista. Sim. Ele é muito importante, então vou pensar bem numa área mais minha, né? Na periodontia. Então, Tem em uma, várias precisa, você situações... precisa subir o sorriso eu da preciso- pessoa. Ok. eu consigo harmonizar o sorriso com o Exatamente. dente. Exatamente. Né? Então, eu vejo lábio e vejo dente. Isso é do cirurgião Eu dentista. vejo a harmonização é uma nesse harmonização sentido. linda. A harmonização, Outra coisa que Você eu faz acho um que implante, você faz uma faceta, ok? Faceta, que também ficou uma coisa, se você Você olhar, vai lá tá e- todo, se você olhar todo esse pessoal manda sorrir, estão todos com a mesma cor de dente, tudo quadradinho, tudo igual. E branco, bem Piano, branquinho. a gente chama de, eu chamo Piano, de branco teclado. patológico, É. porque é o branco que todo mundo quer e aquele dente quadradinho que nem mentex de todo mundo. É igual. Põe o MC Daniel pra mim. Ficou fazendo tudo um igual favor aqui, ó. também. Tudo igual. Ficou todo mundo igual. Você entendeu? Vou mostrar o MC cabe. Daniel. fica pra vocês todo mundo olharem. igual. E tem um lugar que a harmonização dentro da odontologia eu acho que é importante. E é uma estética e que tem casos maravilhosos. Em pessoas que sofreram violência. Sim. Põe ele sorrindo ali, ó. Reconstrói um Olha o dente, sorriso. olha isso. Ah, olha Olha o isso. piano, olha um piano. Aquilo ali é um piano. Você pode tocar. Você pode Então, tocar. tipo Olha lá. assim, é um dente que não é um dente real, né? Não, Então, né? isso daí é faceta, facetado. A estética Não. Sim, mas tem Sim. algumas facetas que dá uma naturalidade. que não deixa tem natural. Tá visível que E- não. Agora, a grande questão, né, é que a estética é pessoal, né, É, gente? exatamente. Né? O que nós entendemos como estético é diferente do paciente. Então, mas aí, difícil. mas essa busca, as pessoas que estão colocando esses dentes brancos, É, como a é. neve, né? Brancos, né? Branco patológico. branco. É. Eu chamo de E branco essas patológico. pessoas que estão colocando, mexendo demais no nariz, afinando o nariz, Pois ficando é. desproporcional. Isso. Lábios carnudos Lábios demais. carnudos demais. Ou seja, essa desarmonização, que a gente está Desarmonização. falando, tirando qualquer assimetria do rosto, Aham. deixando o rosto extremamente Todos iguais. simétrico, iguais. Tá na hora de pensar do profissional que atua Sim. nisso, Sim. abrir Com o olhar certeza. para a cannabis e talvez esse paciente até pode fazer, mas primeiro passar por uma terapia É, para exatamente. Isso. Sim, encontrar, exato. se Encontrar, entender, se entender. aí Perfeito. depois partir para aquilo que Exatamente. Buscar o que possa realmente corrigir. precisa. É. E aí buscar o que realmente É. precisa. pode Porque tirar, Biel. dessa maneira ele vai conseguir enxergar o que de verdade Exatamente. ele precisa. Exato. Não Ele vai precisa tirar a extrapolar. máscara toda, aquela fumaça toda, aquela névoa. E aí sim ele vai conseguir se enxergar como ele E verdadeiramente aí, ele é, né? se E é aí, para o que falar ele em quer. polêmica, eu acho que assim, já que você falou que a gente pode fazer polêmica, é, Ela gostou. vai ter muita gente que vai me odiar, mas eu não acho que é tudo que o dentista, não é tudo que o dentista tem que atuar na harmonização. Desculpe. Tá aberto até Tem um pelo- limite? Eu acho que Tem tem. limite. A gente pode sim, preenchimento, fazer um, Sim. né, colocar fio. Harmonização da face. Já estão fazendo, relacionado. colocando alguns fios de PDO, que puxa. Puxa. É, agora, começar a mexer em nariz, como estão mexendo, isso não é nosso, isso é do doutor cirurgião plástico. Pálpebra. Isso não é nosso, Leandro, não é do dentista. Tá aberto, tá legal, ele pode, mas eu acredito que isso não está entrando numa área um pouco além do que deveria, ao meu ver. Ao meu ver. Faço harmonização, coloco botox, eu faço preenchimento, se eu faço às vezes um implante, uma faceta, o cara tem o rosto Claro. caído, eu preciso subir, porque eu tenho que mostrar aquilo que eu fiz para ele. Ele precisa ver que ele tem um sorriso alto, às vezes tem umas gengivas, Isso, né? mas isso é a harmonia do Não, e sorriso. elevar é a harmonia do autoestima sorriso. dele vai prevenir várias doenças. Eu vou É, harmonizar o que eu acabei de fazer dentro da boca dele, eu vou harmonizar para ele se enxergar e ver tudo bonito. Mas assim, partindo do ponto que essas pessoas que exageram na harmonização facial e acabam se perdendo em algum momento, a gente pode imaginar então que essa pessoa tem alguma angústia Então, é o que eu Com falei, o certeza. tratamento interna, principal, né? ela Como que a precisa. cannabis precisa. poderia ajudar esse Nessa- paciente? Então, ele vai trazer, ele vai cuidar dessa doença interna, dessa tristeza dela, dessa angústia. É essa a função. Porque essa angústia, essa Essa busca pela Essa perfeição busca pode ser pela uma perfeição. patologia. Ela né? está dentro, ela nada mais é do que uma depressão. E o canabidiol é um excelente antidepressivo.
E aí a Tá gente volta a comentar, né, da importância do olhar do cirurgião dentista Exatamente. muito mais amplo do que apenas Do que uma boca. apenas uma boca. É olhar o paciente não só entregar para ele aquilo que ele Que está ele pedindo quer. ou exigindo de Você você. tem que entender Tem o que está conversar, acontecendo com ele. entender e conversar. Exatamente. E levar esse paciente Olha aí à de novo a interpretação. amplitude do cirurgião dentista. Você pode querer pedir para mim fazer todo o processo no teu rosto, mas eu tenho que ver que isso tudo que você está querendo é um problema maior. Isso que eu tenho que enxergar você como um todo. Não só vou lá e receber para poder fazer a minha estética e acabou. Não. Eu tenho que saber, Leandro, vamos procurar um colega aí, um terapeuta, vamos procurar... Olha os excessos, será que a gente não está caminhando Isso. para um excesso Exatamente. aqui nessa sua busca? Precisa de um Qual que é o psicólogo, equilíbrio? um Qual que é a harmonia? terapeuta, vamos procurar alguém para poder ajudar. Depois que você entender o que é que está acontecendo, a gente vai fazer aquilo que realmente precisa. E aquela questão importantíssima, né? Que a beleza vem de dentro. Exatamente. Então, uma pessoa harmonizada, equilibrada ali, ela já vai, a beleza vem dali, né? Exato. E às vezes, quantas pessoas que gastam fortunas numa harmonização dita perfeita, Sim. toda simétrica, mas elas são infelizes. Continua e infeliz. essa beleza não aparece. Ela não tem busca, às brilho. vezes, o externo, mas ela continua com a Sem dor o brilho. interna. Não Sem o adianta brilho. nada. E é complicado, porque a gente vê, né? Isso já foi noticiado também, não é nenhuma novidade, de pessoas que levam lá para o cirurgião, né? Quero ficar parecido com essa Sim, pessoa. tá cheio. Isso. Tá cheio. Né, É, também. é isso. É difícil Exatamente. avaliar e julgar o profissional, Sim, dizer que não, ele está não. certo ou que ele está errado dele fazer. Mas eu acho que o profissional da saúde tem que ter a sensibilidade Tem que de, eu vou fazer esse procedimento sim ou não, e por que devo fazer, ou não Exatamente. devo fazer, E ou por que não devo fazer. Você Né? disse tudo, né? Ele é profissional da Da saúde. saúde. O dentista é um É. profissional, não é da boca, ele é É da profissional da saúde. da Exatamente. pessoa, né? Porque alguém que quer alterar o seu rosto para ficar parecida com uma outra pessoa, Opa. algo de estranho Claro. Claro. me que parece tem. que Claro existe ali, tem. né? Muito. Não é pouco, é muito. Muito Né? estranho. Com certeza. Aí vocês tocaram no ponto sobre indicar o paciente para um terapeuta, para um psicólogo, e Multidisciplinaridade. pegando isso, eu quero entrar exatamente agora na questão da medicina integrativa. Que tem odontologia integrativa também, vamos lá. Odontologia, né? Exatamente. Saúde integrativa. Saúde integrativa. Vamos falar em saúde. Exatamente, Saúde saúde integrativa. Por exemplo, acupuntura, quiropraxia, Ozonioterapia. ozonioterapia, também pode ser associada ao uso Deve. dos produtos de cannabis, odontologia, Sim. pode Deve. integrar tudo isso e como? Pode. E a gente ainda posso ampliar ali seu leque com os óleos essenciais, com a aromaterapia Exatamente. dentro do consultório odontológico. Musicoterapia. Musicoterapia. E o óleo de cannabis, ele é o quê? Um óleo. É um Mais óleo. um óleo. Exatamente. Né? Como outros tantos que nós É temos. tudo Tem interligado. tudo A interligado. integrativa, você tem que estar... Por isso que a gente fala que hoje você tem que trabalhar com tudo. todas as vertentes. E a gente tem que entender que você precisa associar tudo. Não existe uma única terapia hoje que resolva tudo. É um conjunto. Então, é a ozonioterapia, é a holística, é a chinesa. A gente tem a terapia neural, tem a chinesa que você correlaciona cada dente com um órgão. A acupuntura que correlaciona isso. Então, você precisa saber um pouquinho de cada uma delas para correlacionar o óleo essencial, a música. Tudo isso você consegue trazer uma harmonização e melhorar o tratamento desse paciente. A cannabis é perfeita. Ela é um fitoterápico, então ela está perfeita dentro da integrativa. Perfeita. Eu acho que o profissional ele não tem que achar que eu sou obrigado a conhecer tudo. Não. Ninguém vai conhecer tudo. Indicar. Mas ele pode sair do seu quadrado Sim, hoje, né? tem E que sair. pensar nessa odontologia integrativa, na Sim. saúde integrativa. Então ele escolhe alguma coisa ali. Porque às vezes parece que é difícil demais, né, Cíntia? Mas colocar um óleo, um cheirinho gostoso, um aroma no consultório, pensando até nas nossas crianças atípicas. Exatamente. Mais o preparo com o óleo de cannabis. Exatamente. Aí ele chega aquele aroma agradável, que pode ser uma lavanda, alguma coisa que já vai Uma acalmar luz, né? ainda mais. Uma luz azul, que uma tira o coloração que a brilho. criança relata que Relaxa. gosta. É assim. E aí, o que ele fez para essa pessoa? Só uma restauração num dente? Não. De jeito nenhum. Ele deu saúde. E indo um pouquinho além nesse aspecto, o profissional também não ter apego à sua habilidade, porque tem muitos profissionais, né, a gente pode Exatamente. dizer, eu já conheci vários relatos até de pacientes que
o médico ou o dentista, o profissional não prescreveu porque ele não conhecia aquilo, mas também não abriu caminho para quem prescrevia, para quem pudesse. que fica muito apegado à sua habilidade. Então, acho que assim, saúde é abrir a mente. O mais importante de tudo é o paciente. Exatamente. Se você tem a ferramenta, ok, mas se você não tem a ferramenta, encaminhe esse paciente para quem tem a ferramenta. Exatamente. Eu acho que assim, a saúde não pode pagar pelo seu apego. De jeito nenhum. Né? E esse paciente, ele vai, quando ele é bem indicado, ele vai e ele volta. Ninguém perde. Ninguém perde era nada. Um medo, né? É ganha-ganha, não é perde. Tinha um medo, ganha-ganha. tinha medo do profissional de não que eu tenho que fazer tudo no meu consultório. Não tem. Você tem que saber indicar, só isso. E aquele indivíduo que começa a falar que ele é bom em tudo, não é bom em nada. Cuidado com esse profissional. Ninguém é bom em tudo. Você já viu aquela pessoa que começa a dar curso de tudo? Eu já vi alunos meus que acaba de fazer um curso, já virou Ele professor. dá curso de harmonização, ele dá curso de ozonoterapia, ele dá curso de cannabis medicinal, ele dá tudo. Como é que você pode ser bom em tudo? Difícil. Eu acho que o link é exatamente esse. É entender o momento certo e a necessidade do paciente, indica para a pessoa. E esse paciente vai ter a confiança em você e o seu respeito profissional para sempre. Isso para mim, né? Isso que é o valor. É muito... E não achar que você vai resolver todas as questões. O que me deu de maior prazer dentro da cannabis, é claro que trazer essa qualidade, foi trabalhar com vários profissionais ao mesmo tempo e saber da importância dessa multidisciplinaridade. Isso é fundamental para o profissional de saúde. Para o médico também. Ele pode ser ótimo numa especialidade dele, mas, de repente, ele tem que mandar para um terapeuta, ele tem que mandar para um preparador físico, porque, vou te contar, não adianta nada eu desinflamar meu paciente de uma patologia como a sua, se eu não perguntar para você... Na minha anamnese, Leandro, eu vou perguntar o que é que você come. Eu tenho que perguntar como é que você se relaciona, porque essa tua resposta vai me dizer o que eu vou precisar. Se eu preciso te mandar para um terapeuta para me ajudar, se eu tenho que te mandar para um nutricionista para você aprender a comer e parar de se inflamar com algumas alimentações que são inflamáveis. Porque não adianta nada. Eu desinflamo, você se autoinflama. Eu desinflamo, você autoinflama, a gente vai ficar no ioiô. Vai só amenizar sintomas, né? Exatamente. Sintomas e não trata a causa. Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante você entender e fazer... Esse olhar multidisciplinar, né? Esse olhar multidisciplinar. E cannabis e doenças refratárias? Qual a relação aí? Você gosta desse tema? Eu gosto. Vamos lá. A gente, quando aprendeu, né? Cannabis medicinal, ela é para doenças neuropáticas, crônicas, refratárias e... seria a nossa última opção, certo? Porque para a doença refratária significa... O que é uma doença refratária, né, Lu? É aquilo que a gente já fez. Já fizemos de tudo para tentar resolver. Então, é aquele caso que nós tratamos com o protocolo terapêutico aí habitual. Do alopático, de uma coisa, o resultado não responde um pouquinho, né? Responde parcial, mas volta. E aí a gente entraria com a cannabis como a última alternativa para resolver. Ótimo, ela é ótima para refratariedade. Só que a gente aprendeu que eu não preciso testar todos os outros processos antes para que ele não dê certo no final para eu entrar com a cannabis. Eu já entro com ela direto. Hoje é muito mais fácil. Então, ela me ensinou, ela me deu a oportunidade de eu começar com refratariedade, a tudo aquilo que eu tentei e não teve resultado. Mas hoje, tem pacientes que chegam para a gente já hoje, a maioria que chega, né, que vê, que me procura com uma refratariedade, mas hoje, num paciente que eu vejo, que eu identifico a patologia, eu já entro direto com canabidiol como a minha primeira opção, não como a última. Eu inverto, eu começo com a cannabis, não mais como a última depois de testar tudo. Eu já entro como a primeira opção de tratamento e tenho resultado positivo. Perfeito. Isso é um diferencial, né? Absurdo, né? Você não tem que fazer um caminho enorme para depois chegar na cannabis. Bom, olha só, Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, recém agora, foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Aí, né, tabagismo, odontologia, doenças causadas pelo tabagismo. Vamos lá, a especialista. Diga lá, especialista muitas doenças poderiam ser evitadas. Vamos lá. Então,
Muitas doenças podem ser evitadas, né, com esse controle do tabagismo. E pensando direto na odontologia e na saúde bucal, o tabagismo é um principal fator de risco para a doença periodontal. Para processo inflamatório no periodonto, que a gente já falou, né? Tártaro. Do que a é. nicotina para o no sangramento dente. da gengiva. Então, o cigarro, ele tem um número enorme de componentes químicos, Sim. mas a nicotina e a cotinina são 2 fatores importantíssimos que causam esse fator de risco, né? A gente pode até comentar um pouquinho de uma maneira simples, por quê? Porque ele causa uma vasoconstrição do tecido. Então, causando essa situação, que passa no vaso? Sangue, né? E o sangue leva a célula de defesa, que é importante para o nosso corpo. Então, se tem uma vasoconstrição, chega pouco sangue, pouca defesa. E o que mais mascara, que ele é um vilão e ele mascara a doença. Sim. Porque quando a nicotina e a cotinina faz essa vasoconstrição, vai passar menos sangue. A gengiva vai ficar rosada. Sim. E aí dá aquele aspecto de saúde. Só que E, na verdade, está mascarado. É mascarado. Tá mascarado. É um processo inflamatório severo. Super. Que o paciente acha, se ele olha no espelho, não sangra. Não tá sangrando, Não tá eu tô sangrando, bem. tá rosado, tá tudo saudável e ele vai levando. Mas vem o tártaro, né? Vem, e a doença periodontal, ela é silenciosa. Então, ela não dói, não causa dor. E aí o paciente acha que tá tudo bem. Quando ele já chega, esse meu dente tá mole. Ele começa a perder, porque Né? lembra que ela explicou? Ligamento, osso, tudo interligado, que dá a estabilidade o suporte, do dente. né? Inflama. Se isso vai sumir, vai literalmente vai desintegrando Isso, esses ligamentos. Esse processo Por isso inflamatório que inflama. destrói esse Vai ligamento. destruindo. Então, o que acontece? Você vai perdendo o suporte de ligamento e do osso. O osso vai reabsorvendo e aí o dente vai fazendo o quê? O movimento. Com mobilidade. Aí, às vezes, quando o paciente chega no nosso consultório, esse dente já tem mobilidade. Algumas situações tem terapia, a gente consegue reverter. E outras é aquela tristeza que a gente tem que falar, tá perdido, né? Ó, pode ser que alguém fique bravo com a gente, mas o nosso objetivo é informar e meu papel aqui é perguntar. Claro. Fumar cannabis também pode trazer problemas para o periodonto? O fumado, sim. Pode. O fumado, O sim. uso fumado, O uso sim. fumo por causa do fumo. Além do que, a gente não pode esquecer do calor, aquecimento, do o superaquecimento, que também isso. prejudica a mucosa. A mucosa. Né? O fumado, sim. Agora, pasme, a cannabis medicinal, o olhinho, o tratamento, a medicação, Não. ajuda este paciente a parar de fumar. Eu tenho muito paciente que largou tanto o uso da cannabis, do baseado, do uso adulto, e também está largando os pods e o cigarro com o canabidiol. Porque, vamos lá, cigarro, fumo, ansiedade, né? É todo um processo. Por que você fuma? Tem Eu alguma acho coisa no que meio. Nesse processo todo de relação, né, do tabagismo com as doenças periodontais, a gente tem que reforçar que é papel do cirurgião dentista orientar esse seu paciente que é tabagista, de dar os meios que ele tem, lançar mão disso tudo para Sim. reduzir. É difícil falar, vai parar de fumar imediatamente, não, mas que Não. ele entre num processo de redução do tabagismo. E o canabidiol vem perfeito para Diretamente isso. relacionado E com como saúde. que ele age? Como que o canabidiol ajuda quem precisa parar de fumar? Não quem quer, porque tem muitas pessoas que não querem parar. Mas entre você querer e não querer, existe a necessidade. Então tem Sim. pessoas que não Claro. querem, mas precisam parar de fumar. Sim, sim, né? sim. Você concorda que ele tem essa ação ansiolítica? É uma das principais ações do canabidiol? Porque a pessoa que fuma, ela tem ansiedade. Ela fuma por causa disso. Quem gosta de gosto de nicotina? Não tem. Ele traz, ele vai preencher alguma coisa para ele. Ou O não hábito. consegue se socializar hábito. também, né? Exatamente. É o hábito, né? Você pode Exatamente. perceber, tipo assim, né, na noite, quem sai na noite, Sim, muita gente sim. fuma. E assim, né? É o companheiro, né? É. Mas ele por sai quê? pra... Porque a pessoa talvez não consegue dialogar, Exato. fazer amizade, interagir. Aí ela vai Exatamente. ficar ali na pista de Fumando. dança, um exemplo. Que ela não Ela pode... precisa ter alguma ela coisa não para... pode ficar parada. Exatamente. Aí Ela vai ela vai fumar. ficar com um copinho. E Um cigarro. pod ou um cigarro, ou um pod, que é o Um pior pod hoje, agora. né? Ou um pod na mão. E aí tá com as exatamente. duas mãos ocupadas e Então, tipo assim, acompanhado. talvez essa dificuldade de socialização, Sim. né? De interação, essa timidez. Exatamente. Essa, talvez, um lado depressivo, Exato, sem confiança, é, né? é. E a cannabis, ela entra exatamente nisso. Exatamente nisso. Esse é o processo.
E uma vez que ele preencheu e ele tirou essa tristeza, essa ansiedade e esse mal-estar que ele tem, o medo da socialização dele e tudo, ele não vê mais a necessidade. Ele estando com aquela coisa da qualidade de vida retomada, ele estando bem, ele não precisa procurar outra coisa. Então a gente pode chegar numa tese que muitos fumantes não gostam e não queriam fumar. Ele simplesmente buscou algum auxílio que ele precisava de uma fuga. Você não vê que muita gente começa de adolescente porque precisa mostrar para a menininha, é bonitinho, você concorda? Então, veja como aí é uma autoafirmação. Tudo tá ligado a isso. Eu preciso mostrar que eu sou adulta. Faz parte desse grupo, Isso, né? eu preciso Aceito entrar, no grupo, eu preciso ser aceito naquele nesse grupo. Todo mundo fuma e bebe, eu tenho que fumar e beber. É bem assim, exatamente isso. Impressionante, né? Impressionante. Hoje a gente pega, tipo assim, ele é fumante. Mas para ele virar fumante hoje, tem um histórico, né? Sim, exatamente, tem um O histórico. histórico, às vezes, é muito mais comportamento do que químico, mas né? sem dúvida. Se tornou sem químico. dúvida, sim. Mas o comportamento E a gente é tá o que falando levou ele a fumar. E falando de saúde, né? E a gente acha que a gente tem que valorizar também a importância que é de um indivíduo que ele para de fumar. Sim. Então, ele para de fumar, depois de 1 ano ele já tem benefícios. Depois de 5 anos, ele tem muitos benefícios. E vamos, 10 anos, e vamos falar ele volta, ele de uma coisa legal. A gente está com muito respiratória. canabinoide hoje presente, que pode ajudar, porque não é a hora específica da odonto, mas existe. THCV está ajudando a muita gente. A perda de peso. A perda de peso. Então, se ele tem ansiedade, que às vezes o cigarro, quando ele para, dá aquela vontade, ele tem um THCV para tirar essa ansiedade, para não deixar ele engordar. Então, tem muita coisa. A cannabis, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada porque eu vejo muito resultado. Eu tenho muito case de sucesso. Então, isso que é importante. E muitas das vezes a comida vira um ansiolítico. Exato, gente, isso que eu falei, exatamente. Por isso que precisa de todo mundo. Entra novamente. Alimentar. Exatamente. Por isso que a gente entra de novo. O exagero no doce. Por isso que entra de novo a multidisciplinaridade. Você precisa ter, de repente, um colega nutricionista aí, um preparador físico para ajudar em tudo isso. Perfeito. Vamos falar de revisão da RDC 327? Vamos lá. Bom, pessoal, terminou nesta segunda-feira, dia 2 de junho, o período de envio das propostas e sugestões, né, das propostas e sugestões para revisão da RDC 327. Foi aberta uma consulta pública. Todo mundo teve 60 dias para enviar as sugestões para a consulta pública. Então, terminou nesta segunda-feira, dia 2 de junho. É o período, né, o prazo para que as pessoas enviassem as propostas e sugestões para revisão da RDC 327. E um dos pontos que está em revisão da RDC 327, eu vou ler aqui para vocês, que diz respeito à prescrição. A proposta amplia a prescrição para os cirurgiões dentistas. A regra atual restringe aos profissionais médicos a prescrição de produtos de cannabis regularizados no Brasil, que é via RDC 327. Nós não estamos falando da RDC 660, que são produtos importados. Estamos falando de RDC 327, que é a autorização da Anvisa para venda de produtos via farmácia. E o que está em discussão nessa mudança? É o receituário e dispensação. Pelas regras atuais, produtos com até 0,2% de THC podem ser dispensados com receituário tipo B azul e produtos com THC acima dessa concentração são dispensados quando houver o receituário do tipo A amarelo. A proposta em consulta pública prevê que produtos contendo até 0,2% de THC passem a ser dispensados mediante a apresentação da prescrição em receituário de controle simples, o branco, em 2 vias, que é impresso no próprio consultório ou serviço de saúde, como clínica, hospital, etc. Por sua vez, produtos com concentração acima de 0,2% de THC deverão ser prescritos por meio de receituário tipo A e dirigidos exclusivamente a pacientes portadores de doenças
debilitantes, graves ou que ameacem, que colocam a vida em risco, tá? Então, essa aqui é a proposta de revisão da RDC 327. Voltando a reforçar, o prazo para envio de sugestão terminou agora nesta segunda-feira, dia 2 de junho. Agora a Anvisa vai pegar todas as sugestões e vão começar a debater o que vai ser revisto ou não na RDC 327. E esses dois pontos, né? A prescrição e o receituário e dispensação. Doutora Cíntia De Caro, explica pra gente hoje como é que funciona na prática. Então, vamos lá. Na verdade, eu nunca tive problema. Eu tenho o receituário B, que é o azul, e tenho o receituário A, porque todo cirurgião dentista, ele tem autonomia, né? Ele pode fazer a prescrição de opioides, de ansiolíticos, porque tem patologias que pediam isso dentro, desde que seja pertinente à patologia odontológica, ok? Então, até então, nunca tive nenhum tipo de problema para prescrever canabinoide da RDC 327, porque eu sou portadora do receituário azul, que é o B. Eu faço a prescrição convencional, o paciente vai à farmácia e ele compra. Ok? Aí está dizendo que o cirurgião dentista não pode, mas a nossa lei tem lei federal que diz que a gente pode prescrever todos os tipos de medicações controladas, desde que pertinente a patologias odontológicas. Então, como a cannabis tem patologia odontológica para isso, não tem por que ser barrado. Ok? Vão colocar dentro de uma RDC agora para... não é potencializar, mas para afirmar e confirmar que o dentista pode, maravilha. Mas até então, Leandro, eu nunca tive problema, nem com azul e nem com amarelo. Talvez em algum outro distrito, algum outro estado, alguma outra coisa, alguém possa ter tido. Como são coisas um pouco equivocadas que existem com relação ao cirurgião dentista. Inclusive, quando você vai prescrever exames, tem laboratório que quer barrar, porque é um CRO que está e não CRM. Mas ele não sabe de lei, ele não entende, e por isso que ele barra. Porque se o profissional bater o pé, ele é obrigado a aceitar, porque está dizendo que é profissional da saúde e nós somos profissionais da saúde. Nós temos uma lei federal que nos apoia, que nos ampara. Então, não há risco. Mas se há essa determinação, porque não estava determinado na lei dentro da Anvisa, bora lá fazer com que isso entre para poder tranquilizar os que estão começando, ou as pessoas que querem prescrever, para eles não terem, para não precisar, porque é chato. Não é todo mundo. A maioria dos cirurgiões dentistas não tem receituário azul e não tem receituário amarelo. A maioria não tem. Está acostumado a prescrever antibiótico, as outras coisas, então ele nem se preocupa. Mas para cannabis, quem quer fazer tratamento de cannabis, teria que ter. Então, era um pouco burocrático até tirar. Você tem que entrar, fazer pedido em prefeitura, tem que ir lá buscar, tem que carimbar, tem que esperar um tempo. Depois você tem que mandar para uma gráfica para poder fazer. Vem com numeração que a prefeitura te dá. Então, é um processo burocrático e chato. Então, eles facilitando, tirando, colocando no receituário convencional de consultório, fica muito mais fácil para o cirurgião dentista. Ele tem autonomia de fazer, o paciente sai do teu consultório, já vai na farmácia e já compra. Inclusive, esse foi um assunto que foi debatido no Congresso. Foi né? debatido. O que foi colocado durante o módulo Odonto Cannabis? Eu acho que foi bem o que a Cíntia comentou, né? E foi reforçado um ponto que eu concordo totalmente, que tem a facilidade, mas além disso, né? É o acesso. A gente vai ampliar o acesso para o paciente, exatamente. né? Vai ampliar o acesso para o paciente. Exatamente. Então, isso também é um ponto que foi bem discutido e no Congresso foi justamente esse ponto que a Cíntia colocou, né? Da importância mesmo. E para a gente organizar tudo isso aqui, a gente está falando da RDC 327, né? Que está em revisão a inclusão dos dentistas na prescrição, embora... eu nunca tive problema. Embora aconteça na prática, porque tem essa lei federal que é superior, dá essa prerrogativa para o profissional da saúde prescrever aquilo que ele entende que é importante para o seu paciente. Mas dentro da RDC, da resolução da RDC 660, o profissional dentista prescreve Normalmente no receituário convencional. Ou se ele trabalha numa clínica, no receituário da clínica, desde que ele coloque o carimbo dele, ele assine. Lá no carimbo tem que constar o número de registro dele, né, do conselho, CRO, SP, RJ, MS e assim sucessivamente. Mas é o convencional, seja ele de clínica, seja ele de um computador, a única coisa é que o receituário tem que ter os dados dele, o nome dele e tal, acabou. Como qualquer prescrição Como qualquer habitual, prescrição, né? exatamente.
E é importante também a gente frisar que as regulamentações e todo esse mercado da cannabis, a medicina canábica, ela atravessa um momento de adequação, de regularização, de regulamentação do mercado, né, de entender quais são as demandas do mercado. Por isso que eu pergunto para vocês, porque hoje a gente pode frisar que existe já essa demanda, né, desse reconhecimento dentro da RDC 327 dos profissionais dentistas, né? Porque existe uma demanda, existe uma necessidade e é óbvio que deve ser observado e regulamentar de fato isso, né? Com certeza. Então, acho que vocês, assim, entendem perfeitamente esse processo e a importância de vocês serem resguardados também dentro da RDC 327, Sim, né? pela lei, com certeza. Isso é uma garantia. Garantia. E esse caminho dentro da odontologia, ele é só... Não tem volta, né, gente? Não, ele não. É só A cannabis avanço. não tem... É avanço. Só. Então, é só... A gente só tem que em ter busca mais de benefícios, profissionais. A gente só reza para que mais profissionais se interem do assunto e aprendam. Se encantem, se né? Encantem, Busquem a informação, porque ela é encantadora. Ela é encantadora, não é? Sim. Ela é encantadora. Ela é Bom, encantadora. ponto final na prescrição RDC 327, que está em revisão agora na Anvisa. Eu acredito que deva ser um dos pontos que vão ser modificados, né, dentro da RDC 327. Vai facilitar bastante. Agora, receituário e dispensação. Essa mudança aí praticamente tirando o receituário azul da facilita, cannabis fica mais e fácil. deixando receituário branco para até 0,2% de THC. A opinião de vocês em relação a essa mudança, essa possível mudança? Eu sou favorável. Total favorável. Porque eu te falei, é burocrático você tirar o receituário azul. Então, tem muito colega, muitos a maioria não tem. Desobstrui a E aí fica fácil, né? Exato. Então, e para não ter problema de falar que só o dentista faria só a 660, é o mesmo receituário da 660. Então, ele poder fazer uma 327, ele abre também um leque. E o pessoal da 327, os laboratórios que estão na 327, ficam com maior volume de prescrições, porque fica mais fácil. A demanda cresce para eles, porque tem que crescer para todo mundo. Sim. Né? E um recado para você, dentista, cirurgião dentista. Ó, no portal Sechá, você consegue acompanhar muitas informações, muitas notícias sobre o uso da cannabis na odontologia. Vai achar bastante coluna da doutora Cíntia De Carlo também, para você poder navegar, se informar sobre esse tema. E tem o e-book da Sechá também, né? O e-book da Sechá, que é o Guia Sechá da Cannabis. Vai ter atualização esse ano, no dia 6 de novembro. Tem Cannabis Connection, que vai ter o lançamento da 5ª edição do Guia Sechá da Cannabis, salvo engano, é isso mesmo, 5ª edição. Clica aqui no espaço do profissional da saúde. Segundo semestre, não é, Leandro? Clica aí também, rapidinho, Biel. Tira esse cara daí, pelo amor de Deus. Vamos lá, e-book grátis, 4ª edição do Guia Sechá da Cannabis 2024. Então vai ter 5ª edição do Guia Sechá da Cannabis 2025, com atualização sobre muitos assuntos que a gente está acompanhando aqui. Mas não espere sair a atualização, não. Já corre aí, ó, portal Sechá, sechá.com.br, vai lá na área do profissional da saúde, você tem, ó, lista de doenças. Abre ali a lista de doenças pra gente, Biel, fazendo um favor. Ó, alcoolismo, ansiedade, artrite reumatoide, apneia do sono, artrite temporal, bipolaridade, burnout, bruxismo, que a gente estava falando bastante também, bursite, calvície, câncer animal, Covid-19, depressão, diabetes, a disfunção temporomandibular, disfunção temporo... a dor crônica que entra também aqui. Olha lá, disfunção temporomandibular. Então, ó, você vai encontrar tudo o que você precisa para dominar esse mercado da cannabis, o uso de cannabis na odontologia. Então, você, profissional dentista, não perde tempo, acesse agora sechá.com.br, vai lá na área do profissional da saúde e explore, porque tem muitas ferramentas para você se informar e ficar muito bem preparado e encontrar caminhos dentro da medicina, do uso de cannabis na odontologia, que a gente está falando de medicina, de saúde, sim, aqui, obviamente. Saúde. Somos e médicos tem o Congresso dentistas. Brasileiro da Cannabis Medicinal, ano que vem. Então, você pode se preparar aí com toda certeza, ok?
Dado o Valeu. recado para você, então, saindo aqui desse campo regulatório, vamos partir um pouquinho para pesquisa? Bora lá. Regulatório barra educação, indo para Exatamente. pesquisa Indo pra agora. pesquisa, Vamos lá. Que vocês estão voando no campo Vamos da lá. pesquisa, né? Vamos lá. Aí se diz. Agora sim. Agora é a nossa área. Bom, ó, tem pesquisa ação antimicrobiana dos canabinoides nas bactérias bucal. É Tem isso isso aí, aí, Lulu. isso. Vamos Diz lá, pra Lulu. gente Então, aí. esse é o estudo, né, Cíntia? Isso que a nós gente está fazendo. concluímos. Concluído Esse já, hein? Esse já foi. Foi um estudo laboratorial, né? Um estudo que nós fizemos recentemente. É importante a gente falar que Isso é. ele é inédito, porque nenhum estudo anteriormente analisou um número tão grande de bactérias. Nós vimos, Leandro, 38 espécies bacterianas da cavidade bucal. 38 bactérias da tua boca. gengiva, do teu periodonto. E Isso como envolve que- alimentação, comportamento, Alimento, escovar ou não tudo, escovar o dente, tudo. dormir de boca Isso, aberta. tudo. Algumas, né, patologias ali da cavidade bucal. E essas bactérias, qual que é o diferencial? Nós reproduzimos a boca no laboratório. Exatamente. Então, In vitro. In vitro. Nas placas. E aí, nós testamos o óleo do CBD em duas formas, né? Nós testamos ele no spray, e Um o spray óleo em mesmo, e o óleo. Exato. E aí, a surpresa foi que tem uma atividade antimicrobiana Sim, senhora. importantíssima nas bactérias da cavidade bucal. E na cavidade bucal, a boca ela não é estéril, não existe boca sem bactéria. Não. A boca saudável tem bactéria Claro. associada com saúde. É a Isso é maior defesa, cavidade isso é do corpo humano em positivo. comunicação com o meio externo. É É impossível não ter positivo. bactéria. O que nós precisamos é ter um equilíbrio entre as bactérias associadas com saúde e com doença. Né? Então, ter um produto desse, que é o óleo de cannabis, ter agora essa certeza que ele tem atividade antimicrobiana contra as bactérias da cavidade bucal, abre, assim, outras possibilidades de associar com a terapia periodontal, que é a terapia para cuidar da inflamação da gengiva, né? Traz uma possibilidade enorme no pós-cirúrgico. Sim. Tem que Porque controlar o risco de Você infecção dá pós uma ponto, cirurgia. no ponto para, exato. né? Pode ter bactéria, pode Eu ter ponto, e posso- você poder utilizar para evitar, se ele tem ação antimicrobiana, você pode Pode usar usar perfeitamente também. no pós-operatório. Pode usar pós-cirurgias estéticas também, Sim. da cavidade bucal. Cirurgia estética de gengiva, Sim. tem uma raiz exposta. A gente Você pode, faz um ganho, faz né? ali Recobrir um com tipo a de gengiva. cirurgia que é recobrir essa raiz com a gengiva. Né? Então, é uma cirurgia e ali eu tenho risco de infecção. Então, nós Sim. temos hoje aí um produto com um potencial absurdo Enorme. de um uso agora como um antimicrobiano bucal. Isso. Existiam outros trabalhos? Sim, mas analisando uma bactéria, outra bactéria, ninguém nunca tinha analisado 38. as 38 de uma vez só. Falando em 38 bactérias, quando as pessoas dormem de boca aberta porque que não conseguem acontece? respirar pelo nariz, aumenta a proliferação de O bactérias? que acontece é que vai causar um ressecamento primeiro, um ressecamento desse tecido, da tecido. gengiva. É. E essa umidade, ela dá defesa, ela deixa o tecido mais resistente. Por isso que você tem a saliva. Essa Você vê que a saliva salivação é importante. auxilia. Quem não tem saliva, às vezes tem que até completar com uma Com saliva artificial, porque ela E- faz a proteção. Exato, isso. Então, esse tecido ressecado, ele fica mais frágil, frágil em tudo, inclusive de ter uma invasão mais fácil por uma invasão bacteriana. Bacteriana. Então, impressionante. O Então, canabidiol conseguiu eliminar essas 38 três bactérias. As É, 38, na verdade, não, não, né? mas Ele das 38, ele modula. Das 38, ele teve ação Em quase pelo menos 20, metade, acho- mais da isso. metade, né? Porque ele teve uma ação de benéfica, auxiliando que as bactérias associadas com saúde permanecessem lá, mas o bom é que ele matou os patógenos, os que causam Ele doença. matou É os isso que a causam gente doença. espera. Isso que é o Entendi. principal. Entendeu? Entendeu? Uma Ele ação. soube fazer uma soube redução. Exatamente. Ele Ele soube teve atuar. esse poder, por incrível Muito que sabido pareça. esse canabinoide. Você não né? acha que ele é Muito muito sabido? Ele é inteligente Né? pra Isso aí. caramba, né? Esse é o diferencial, né? Que não tinha. Esse é o E diferencial. essa pesquisa vai ser ainda publicada. Essa pesquisa lá no Congresso, a gente já A gente comentei um deu uma- pouquinho sobre uma pincelada. Nós demos ela deu Uma só pincelada, isso, é, um spoilerzinho. E vai ser apresentada na íntegra na SBPQO, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisa Pesquisadores, Odontológica, é. em setembro. E em seguida Nós vamos publicar numa revista. Né? Vamos Já publicar. está agora em fase Aí de é escrever, aquela de história que a gente descrita. pega Por os... favor, né? Vamos publicar no Claro, portal Sechá, né? Com Pelo amor de certeza. Deus. O que é legal, Leandro? Pelo amor da deusa. É, Cadê? o que é legal? A gente tem vários artigos, a gente se baseia, né? Quanto tudo relacionado, tudo que nós falamos aqui
dessas patologias, a gente está baseado em ciência. A gente não falou dessas patologias porque a gente achou bonitinho. Porque tem lá no PubMed, então, são pesquisas que existem. Quais são as patologias, só para a gente lembrar? De novo, DTM, bruxismo. Para todas essas. Isso, para todas essas nós temos Os estudos. os embasamentos científicos, que são todos internacionais. E agora nós vamos ter brasileiro, né? Isso que é importante. Entendi, perfeito. Nós estamos também trazendo aqui para o nosso Bom, país. parabéns pela pesquisa. Eu acho que é importante trazer esse Isso, assunto, sim, né? E foi só o primeiro, né? Só o primeiro. A gente já está indo para o Nossa, segundo já aí. vamos Eu agora tô partir para os próximos. para os próximos. Eu Não, estou e em o outro... campo de pesquisa, assim, dos brasileiros é impressionante, né? impressionante. A USP Ribeirão Preto é que mais produz artigos sobre cannabis, eu né? sei. No mundo, né? Então, assim, os pesquisadores brasileiros Bárbaro. têm uma importância, assim, gigantesca dentro da Universidade A Canábica, luta né? acostumada em várias. Eu entrei com ela nessa, eu tô apaixonada, a gente agora não vai parar mais. E em Juiz de Fora também a gente está. Aqui a gente começou in vitro, né? Em laboratório, a gente vai agora para vivo, vamos entrar Estudo numa clínico, outra. E isso. em Juiz de Fora eu estou em uma de bruxismo, e é exatamente o que você tem, em DTM em pacientes. E nós estamos com duplo cego randomizado. O que é isso? A gente tem pacientes que vão receber o canabidiol e tem pacientes que vão receber um placebo. E nós vamos chegar no final num resultado para poder saber quem é quem, o que é, tirar, né, separar o joio do trigo e saber se realmente ele é eficaz e quais as diferenças que teve. Trouxe um placebo, o que teve de resultado no placebo e o que teve de resultado no canabidiol. Então, além dessa pesquisa que mostra a ação antimicrobiana dos canabinoides nas bactérias bucal, tem também, então, essa pesquisa, que é um estudo clínico randomizado sobre o uso da cannabis na DTM, que é a disfunção temporomandibular e bruxismo. Exatamente. Também está rolando essa lá. Aliás, amanhã, daqui a pouquinho, eu estou indo lá para Juiz de Fora para acompanhar. E esse, então, é um trabalho que está fazendo, dando placebo e também canabinoide. Exatamente, entender... exatamente. Tem vários pacientes, aleatoriamente, um recebe, todos têm a disfunção temporomandibular, né? Tem a linha de exclusão, tal, de pacientes, foi feito tudo bonitinho, com relação à ansiedade e tudo. E nós vamos ver aonde que ele age. Ansiedade, em sono, em dor, pacientes com canabinoides e pacientes com placebo. Já tem algum resultado dessa Ainda não. Esse está em andamento. Mas volte aqui para contar isso pra nós gente. vamos contar. Esse vai até setembro, outubro e depois a gente tem resultado. Bom, conforme prometido, para a gente encerrar aqui, então, voltando a falar sobre o caso desse paciente. Desse paciente. Então, acho que no meu caso, o que seria, assim, talvez... Essa pesquisa vai trazer algumas respostas para isso, né? Mas eu entraria para você de imediato no óleo que é o carro-chefe. É um full spectrum, que com certeza vai te ajudar no caso da sua disfunção temporomandibular, das suas, às vezes, ansiedade, em todos os sentidos, vai te dar uma bela de um alívio e vai te trazer uma melhora total. E o que causa isso? Esse tipo assim, não chega a me incomodar, ou eu aprendi a conviver com isso? Tem uma série de fatores vários, que levam, né? Vários. A principal é difícil um paciente que tenha disfunção temporomandibular sem ter ansiedade associada. Exatamente. Porque é o apertamento, é a tensão, que são músculos, né? E essa tensão muscular vai apertando. Ela tem algumas causas, né? Várias causas. Miogênica, que é por causa dos músculos da mastigação, alguma hiperatividade, alguma coisa do tipo. Tem por situações de osteoartrose ou deslocamento. Alterações mesmo na posição dos dentes, exatamente. Né? Também Às da vezes mordida, da oclusão. da oclusão. Tem várias causas. Eu tinha uma alteração na mordida, eu usei aquela plaquinha, sabe? Sim, você usou aparelho? Você usou Usei Invisalign? bastante. Usei bastante. Então, às vezes pode ser isso. Ela pode ser multifatorial, né? Multifatorial. Mas independente da causa, a cannabis vai ajudar. Com certeza. Doutora Viviane Couto Carvalho Maia, minha madrinha. Leandro Maia. Ela que cuidou da minha saúde bucal. E eu usei durante bastante tempo justamente para corrigir isso daí. Agora a gente só precisa colocar, doutora Viviane, por favor, prescreva canabidiol para o Leandro. Maravilha, Certo. gente. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Foi um prazer Muito obrigada. muito grande. Prazer foi nosso de estar conversar aqui. com você. Muito legal. Por gente, ficaria aqui o tempo inteiro. Não teria hora para acabar, mas foi ótimo, Leandro. Foi ótimo. Muito É legal. muito... Parabéns
pela iniciativa científica de vocês. Obrigada. É um prazer mesmo para a gente poder noticiar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de informação. Isso é importante. Vocês aí, pesquisadoras, desbravando e ajudando a construir esse caminho da cannabis no Brasil. E aí eu vou falar ao contrário. Parabéns para vocês que estão com este tipo de programa para levar esse tipo de informação. Agora eu parabenizo vocês, que são os repórteres, vocês que são a mídia, que sem vocês a gente não estaria em lugar nenhum. Então, é graças a vocês que a gente está conseguindo difundir cada vez mais e espalhar e levar o conhecimento e a informação para as pessoas. Isso é fundamental. A gente só tem que agradecer. Só agradecer, com certeza. Então, depois dessa, a você que ficou com a gente até o final, só lhe resta curtir, comentar e compartilhar para que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. Acesse portalsechá.com.br. Lembrando que já estão disponíveis as vendas dos ingressos para o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2026, para ter acesso e credenciamento também para a Medical Cannabis Fair 2026. E tem Cannabis Connection já agendado e marcado para o dia 6 de novembro de 2025 e lançamento do 5º guia Sechá da Cannabis, revisado e atualizado para você, tá bom? Então, anote aí na sua agenda e continue acompanhando a gente. Muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo DeusaCast.